Olá, sejam bem-vindos! Você está no canal Conexão Evangelística, o canal que conecta você à Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar Atos 12, onde Tiago é morto e Pedro é preso. Nesse capítulo de Atos 12, Herodes ordenará a morte do apóstolo Tiago pela espada e após aprisionará Pedro numa prisão como se fosse um criminoso famoso, com diversos guardas e vigia. Uma noite antes da execução de Pedro, um anjo o ajudará a fugir da prisão. Mesmo Pedro achando que era apenas uma visão, será a primeira vez que o apóstolo João Marcos será citado, escritor do evangelho que leva o seu nome. Então, sem mais, eu já te convido para assistir o vídeo até o final. Pega aí a sua Bíblia, reserve esse tempo para que você se aprofunde na palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você receberá a notificação de todos os vídeos novos que tiver no canal. Aqui nós temos as séries de estudo, temos o livro de João, estamos agora em Atos, né? Todas as terças às 20 horas, soltamos um vídeo novo, seguindo aí a sequência do estudo bíblico. Então, você já é meu convidado, minha convidada para ficar até o final. Vamos, neste momento, orar, entregar a Deus, que você se acalme no lugar aí onde você está. E vamos lá. Senhor, Pai amado, Pai altíssimo, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais um estudo bíblico. Pai, este momento eu entrego e consagro a Ti, Senhor. Que o Senhor libere agora sobre nós o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo venha agir agora neste momento, Senhor, nos trazendo, ó Deus, o entendimento da Tua palavra, Senhor. Que os nossos ouvidos venham estar abertos, atentos, Senhor, à Tua palavra, que essa palavra venha ser guardada nos nossos corações, que nós venhamos, Senhor, cada dia mais ter mais sede, mais fome, Senhor, da Tua palavra, que possamos nos reunir, Senhor, aqui, através da internet, Senhor, utilizando essa ferramenta para se reunir, para se juntar em Teu nome, Senhor, para levar a Tua palavra, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo venha trazer discernimento e sabedoria, Senhor, a cada pessoa que está aqui neste momento assistindo esse vídeo, Senhor. Abençoa cada casa, abençoa cada lar, Senhor. Sê conosco durante esse estudo. Desde já eu te agradeço por tudo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Então, sem mais, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu vou só dar um complemento aqui, que eu comecei explicando sobre o capítulo. Nós aqui ainda vamos ver que Herodes vai se engrandecer, né, e será ferido por um anjo de Deus e morrerá comido por vermes frente a todos. E o evangelho continuará a ser pregado. E é isso que eu tô aqui fazendo hoje, trazendo a palavra do Senhor. Nós continuamos estudando o evangelho, a história da igreja. E você é meu convidado, minha convidada, para fazer parte de tudo isso. Veja quantas coisas os apóstolos passaram para que a palavra chegasse até o dia de hoje. Então, que sejamos nós os continuadores, né? Que sejamos nós aqueles que vão estudar essa palavra, vão compreender, vão guardar no coração e vamos continuar espalhando. Então, aqui, o contexto histórico de Atos 12, nós estamos acompanhando a igreja a crescer, a se multiplicar, até mesmo entre os gentios. Lembrando que gentios são aqueles que não eram judeus, aqueles que não faziam parte da promessa para os judeus. Então, a dispersão causada pela morte de Estevão, o evangelho chega em áreas distantes e desconhecidas e muitas pessoas serão alcançadas pelo amor. Pedro expõe o que Deus revelou sobre os gentios e que o evangelho do reino alcançaria também a eles sem distinção. Então,
Quando eu falo sobre o amor, eu ainda não comecei a ler os versículos, tá? Quando eu for ler os versículos, eu vou falando para que você possa acompanhar aí na sua Bíblia. Mas o amor é um dos sentimentos mais puros que existe e também a força mais poderosa do mundo, sendo um elo que liga pessoas com as outras e com o Senhor Deus. Deus nos amou e nos ama incondicionalmente. E o principal querer dele nas nossas vidas é que nós também amemos uns aos outros. Existem então aqui inúmeros versículos sobre o amor para nos auxiliar nesse processo. Mas eu não vou adentrar muito nisso, vamos seguir aqui. Então, Atos 12, versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então, o rei Herodes, parei aqui, li só o versículo 1, já vou fazer um breve comentário aqui. O rei Herodes era Herodes Agripa I, que governou a Palestina, certo? De 37 a 44 depois de Cristo, tá certo? Aqui a gente lembra que Cristo já veio, já morreu, já foi crucificado, e aqui os apóstolos seguem levando então a palavra, seguem levando as boas novas. Então, o ano mais ou menos era de 37 a 44 depois de Cristo. Seu ataque aparentemente concentrou-se nos apóstolos em Jerusalém. Versículo 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias ázimos. Versículo 4. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, vamos aqui, né? Tiago, a quem Herodes executou, era um dos filhos do trovão. Onde que a gente vê isso? Eu vou abrir aqui a Bíblia e vou ler para vocês a referência. Marcos, capítulo 3, versículo 17. Eu vou abrir aqui e vou realizar a leitura. Marcos 3, 17. Aqui. Que diz assim: E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão do Tiago, ao qual pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, certo? Então, vou reler aqui para vocês, ó. Aqui, vou ler aqui, ó. Subiu ao monte, chamou para si os que ele quis e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandassem pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Então, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, ao qual pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então, esse era o significado do nome, certo? Então, aqui, ele prende, né, Pedro, e entrega a 4 quaternos de soldados, né? 4 pelotão ali com 4 soldados, que era para prender mesmo, era para guardar ali, né, Pedro, para que ele não fugisse, para que ele não saísse. Versículo 5. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E, quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Esse foi o versículo 6. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor,
e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então aqui a gente vê que Pedro, ele estava não só preso lá dentro da prisão, mas ele tinha as mãos acorrentadas, né, com aqueles ferros que segurava, como se fossem as algemas, né? E a gente vê aqui falando que caíram-lhe das mãos as cadeias, as algemas, né? Aquelas correntes que o prendiam. Versículo 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Aqui, gente, quando o anjo, no versículo 8, quando fala cinge-te, naquela época o que era cingir? Os homens, ele usava, né, aquelas batas que pareciam uns vestidão comprido. O que era cingir? Quando eles precisavam correr, quando eles precisavam fazer algo que fosse com pressa, o que eles faziam? Eles pegavam aqui pelo meio das pernas, né? Pegava, juntava aquele vestido, passava meio como se fosse um cinturão e virava como se fosse um macacão, entendeu? Prendia-se aqui nas pernas, na cintura, e aí ficava mais fácil. Para quê? Para andar depressa, para correr. Ata tuas alparcas, né? Aqui tá mandando colocar as alpargatas, as sandálias e atar ali. Por quê? Porque ele precisava sair depressa. Lança as costas, a capa e segue-me. Versículo 9. E, saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então Pedro aqui, ele até acompanhou, mas assim, ele não estava muito acreditando, né? Ele achava que era uma visão. E quando, versículo 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual se lhe abriu por si mesma, e, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então, gente, aqui, né, eu fiz a leitura do versículo 5 ao 10, né? E a gente vê que Pedro novamente foi resgatado da prisão por um anjo do Senhor. Diz ele novamente, então ele já foi antes, né? Ele já tinha sido, já. Nós lemos isso lá em Atos, no capítulo 5, no versículo 19, que diz exatamente assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras da vida. Então, aqui ele já tinha sido preso, né? No capítulo 5, no versículo 19. Então, aqui é a segunda vez que o Senhor o livra. Embora dessa vez ele pensasse inicialmente que tudo não passava de uma visão. Gente, outra coisa muito importante que aparece aqui, né? Teve aqui a questão da prisão, veio o anjo do Senhor, a luz, né? Aqui no versículo 7, se resplandeceu a luz na prisão, né? Tocou ali Pedro, tocou ali as algemas, caiu, tudo se libertou, mas o capítulo 5 tem algo que chama muito atenção. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse detalhe. Versículo 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão. Então, tudo bem. Pedro, ele foi guardado, ele foi preso. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você entende a importância de se congregar? Você entende a importância de você fazer parte ali desse corpo, de você ser um membro, de você ter pessoas que orem no momento que você precisa, que interceda por você a Deus? Muitos hoje dizem: mas Deus está em todo canto, Deus está na minha casa, eu não preciso buscar uma igreja, eu não preciso congregar, porque Deus está aqui.
Ele tá sim, ele tá em todos os lugares, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele tá em todos os lugares, ele vê tudo, ele ouve tudo. Mas ele quer, é desejo dele que eu e você venhamos fazer parte da igreja. Ah, mas a que tem aqui de frente à minha casa, eu fui, Deus não me tocou. Vai em outra, mas não deixe de fazer parte. Olhe para Cristo. Se a gente for olhar para o homem, nós não ficamos em lugar nenhum, nem na nossa própria casa. Vá com um olhar fixo para Jesus, sabe? Ele vai colocar pessoas no seu caminho, ao qual vão lhe ajudar na caminhada. Pedro andou com Jesus, mas quem era Pedro sozinho? Pedro curava, a sombra de Pedro curava, Pedro fazia as mesmas coisas, porque Jesus deixou o poder para isso. Mas sozinho, quem era Pedro mesmo? Pedro, o filho de Deus, o escolhido para ser apóstolo, e só. Ele precisava fazer parte desse corpo. Ele precisava fazer parte da igreja, porque, amados, entenda, sozinhos nós não conseguimos nada. Não conseguimos nada. Então nós precisamos sim fazer parte de um corpo, sim fazer parte de uma igreja, para que eu possa orar pela vida de pessoas quando estiverem em situações como a de Pedro. Em situações de doença, de enfermidade, ou por alguma outra coisa que aquela pessoa esteja passando. E eu vou ajudar a sustentar aquela pessoa em oração. E quando eu também estiver, o Senhor vai levantar pessoas para também orar, clamar por mim, interceder por mim diante de Deus. Amados, nós não somos merecedores de nada. Mas veja, por que foi que Jesus pediu para que ele se juntasse, para que fundasse a igreja, para que propagasse o evangelho? Não foi para ter simples e puramente uma religião, mas foi para que um pudesse ajudar o outro. Como é que eu vou praticar aquele versículo, ame uns aos outros como eu vos amei, se eu não saio da minha casa? Porque amar quem a gente gosta é fácil. Difícil é amar quem fala mal da gente. Difícil é amar quem quer puxar nosso tapete. Difícil é amar quem nos traiu. Mas é sobre isso. Jesus nos ensina a perdoar. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina essa comunhão. A igreja é comunhão. E que coisa linda. Porque diz que a igreja fazia contínua. Ela não parou. Ela orava continuamente. Ela ia lá. Podia ser aquele povo. Eu não tenho nada a ver, não fui eu que fui preso. Deixa ele lá. Eu tô aqui, tá tudo certo. Não. Não tá. O que acontece com meu irmão também me atinge. E isso não pode ser da boca para fora. Isso tem que ser real. Tem que ser real. Isso aqui eu achei muito forte. A igreja fazia contínua oração. A igreja precisa voltar para esse lugar de orar. Orar uns pelos outros. Nós não estamos em tempo de estar competindo qual a igreja mais bonita, qual altar mais bonito, se é a igreja da parede preta, se é branca, se é amarela, se canta corinho, se canta... Não estamos para isso, amados. Não dá mais tempo. Jesus está voltando. E quando ele voltar e vai olhar para a gente fez o que ele deixou escrito aqui para a gente fazer, precisamos refletir. Esse estudo é para isso, é para que a gente vá adentrando na palavra e que ele vá fazendo esse confronto na nossa vida. Porque a palavra do Senhor, ele deixou escrita que ela é viva, ela é para nos confrontar. Será que nós estamos fazendo isso? Estamos em contínua oração por alguma pessoa, por alguém? Nós estamos, como igreja, orando pela vida de alguém? Fazendo algo por alguém que está precisando? Nós estamos. Então, fica para refletir. Fica para refletir.
E veja com uma oração, ela sobe ao Senhor. O Senhor responde. O Senhor responde a minha oração, o Senhor responde a sua oração. Para aí e tenta se lembrar algo que você orou há um tempo atrás, e você clamou a Deus, e você chorou, e você pediu, e hoje você tem. E hoje é real na sua vida. Lembra aí de algo que você pediu por alguém, ou você estava numa determinada situação e Deus enviou alguém. Amados, Deus ouve a nossa oração. E não é só pra gente mesmo. Vou pedir pra mim, já que Ele ouve, vou pedir pra mim de novo. Depois pra mim de novo. Não, não é só isso. Nós precisamos olhar para o próximo com amor, com carinho, com cuidado. E orar também pela vida dele. E foi isso que essa igreja se posicionou e fez. Oraram pela vida de Pedro. O que aconteceu? Sobreveio um anjo do Senhor. A igreja fazia continuamente por ele, a Deus. Senhor, eu quero te apresentar a vida do Pedro. Pedro está lá na prisão. Senhor, ó Deus, tu sabe. Mas nós pedimos que o Senhor livre, envia teus anjos, liberta. E orava e apresentava a vida dele. E o Senhor ouviu. Mas ele só vai fazer se a gente orar. Gente, Deus, ele quer se relacionar comigo e com você, entenda. Ele é Deus. Se ele quiser responder, amém. Se ele não quiser responder, amém também, porque ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Às vezes o não é um sim. Porque quando a gente pede algo e a gente tem um não como resposta, é um sim, porque é sinal que a promessa dele na nossa vida ainda está de pé. O propósito que ele tem para nós não é aquilo. Ele disse não porque aquilo não era pra gente. E algo melhor tem mais adiante, porque ele é Deus, ele sabe. Então venhamos pensar, venhamos refletir, né? Venhamos aprender a apresentar a vida das pessoas em oração, para que as pessoas venham conhecer Jesus, para que as pessoas venham conhecer a palavra de Deus. Não só por saúde, não só por dinheiro, não para ter coisas. Porque coisas que nós temos aqui, é claro que é bom ter dinheiro, tá com as contas pagas. A Bíblia também fala sobre dinheiro. Mas nós precisamos orar pela vida do outro, pela saúde, para curar alguém da depressão, por alguém que está preso mesmo na cadeia, para que o Senhor liberte, para que o Senhor mude. Alguém que está preso no mundo das drogas, alguém que está preso no mundo da bebida, alguém que está preso na mentira, alguém que está preso. Há vários tipos de prisões. E a gente pode orar por essas pessoas, apresentar diante de Deus. Porque Deus tem o poder de mudar, amados. Deus muda qualquer situação. Veja, Pedro não estava simplesmente lá numa prisão de qualquer jeito. Tinha 4 quaternos de soldado. Era pouca gente não. Fora que o homem ainda estava literalmente algemado, com as correntes no pulso. E para Deus ter alguma coisa impossível, podia ter botado o exército todinho lá, que Deus ia fazer e acabou-se. Porque o nosso Deus não é um Deus limitado. O homem tenta limitar. Tenta. Mas nada do que eu e você venha fazer pode impedir o agir de Deus. Nem o cara mais poderoso aqui do mundo, que tem mais dinheiro, que não pode impedir o poder de Deus, o agir de Deus, na vida, nem na minha, nem na sua, nem na de ninguém. Nem Satanás pode. Mas é importante que estejamos em oração, uns pelos outros. Ore pela vida de alguém, é presente. E não precisa nem necessariamente que aquela pessoa tá passando por algum problema, não. Se Deus colocou alguém aí no seu coração, se nesse momento desse estudo veio alguém à sua cabeça, ore por essa pessoa. Versículo 12. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João. Eu vou ler o 11, pra gente só retomar, porque eu fiquei um tempo explicando. 10, vou ler o 10. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá acesso para a cidade.
a qual se lhes abriu por si mesmo. Quem foi que abriu, amados, essa porta? Uma porta de ferro, daquelas portas grandes que tem lá em Jerusalém. Quem foi que abriu? Deus. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, então João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, vou ler aqui até o 12. Então, gente, Pedro, ele vê o agir de Deus. No início ele pensou que era uma visão, tá? Mas não era. E Jesus também foi certa vez resgatado da mão de Herodes, embora fosse um outro rei Herodes. Aonde que a gente vê isso? Mateus, no capítulo 2, versículo 13. Vou abrir aqui e vou ler para vocês. Mateus 2, versículo 13. Essas referências vocês podem também anotar e depois você pode abrir sua Bíblia, olhar. Diz assim, ó: e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então, o anjo do Senhor também livrou Jesus, quando Jesus era bebê. Ele vai a José e manda José sair dali, pegar Maria, pegar Jesus, sair dali, que o rei Herodes tinha mandado matar todos os meninos. E foi assim que o anjo enviado pelo Senhor livrou também Jesus da mão de Herodes. Versículo 13. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rude saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, versículo 14, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Versículo 15. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Versículo 16. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram-se. Por que foi? Será que esse povo se espantou? Lá dentro, o que será que eles estavam fazendo, hein? O que é que disse aqui no versículo? Lá dentro, todos oravam por Pedro. Eles estavam lá dentro, não era comendo, não era conversando besteira, não era mexendo no Instagram, não era contando fofoca para ninguém pelo WhatsApp. Eles estavam reunidos, orando. Gente, eu uso o WhatsApp, eu uso o Instagram, viu? E não tô dizendo aqui que ninguém tá que é fofoqueiro, não. É só, assim, uma forma de falar para que a gente se esperte. Se esperte o que nós estamos fazendo com o tempo que o Senhor nos entregou. Então aqui, lá dentro, todos oravam por Pedro. Rode voltou correndo para lhes contar que Deus tinha ouvido as orações dele. A menina, quando ouviu, tá lá, Pedro. Aí a menina: quem é? Aí Pedro fala: sou eu, Pedro. A menina, em vez de abrir, ela ficou tão assim, tipo, como assim nós estamos orando por Pedro? O Pedro tá preso, como é Pedro aqui batendo? Em vez de abrir, o que foi que ela fez? Correu para dentro. Gente, vocês não acreditam quem é que tá aí na porta? Quem é, menina? Diga logo. É Pedro. Conversa é essa? Se Pedro tá preso, tá lá com 4 quartenos lá de soldado,
segurando ele, acorrentado, todo, né? Não é ele não, é Pedro. E aí, Pedro lá batendo. E a menina lá, Deus ouviu nossa oração. Não se preocupando primeiro em fazer Pedro entrar. Ficou todo mundo tão assim. Meu Deus, é Pedro. Deus ouviu nossa oração. Meu Deus, muito obrigado. E Pedro lá fora, batendo. Sabe aquela emoção? Sabe quando você é pego de surpresa? E você, assim, fica passado ali. Em vez de você fazer o que tem que fazer, você paralisou ali. Foi esse povo que estava orando e Pedro chegou à porta. Então, nem botaram logo ele para dentro. Então, surpreendentemente, eles não acreditaram nela, sugeriram que seria o anjo de Pedro, né? Alguém, é um anjo. Por que pensaram isso? Porque tinha uma crença judaica. Os judeus, eles tinham uma crença, eles acreditavam nos anjos protetores. Então, é por isso que falaram, não, é o anjo de Pedro, deve estar pedindo socorro, deve estar acontecendo alguma coisa. E não saíram. E também isso revela como as perseguições tinham se agravado, pois acreditava-se que o anjo protetor às vezes aparecia logo após a morte da pessoa. Eles pensaram logo que Pedro tinha morrido. Não, isso aí é o anjo de Pedro que veio para avisar que ele morreu. Então, os cristãos ali reunidos estavam mais preparados para acreditar na execução do Pedro do que em sua libertação. E muitas vezes nós somos assim também. Às vezes a pessoa está ali entre a vida e a morte, a gente já entrega logo o Senhor, está aí, já leva. E a gente não crê que o Senhor ressuscita mortos. A gente não crê que o Senhor cura o câncer terminal mais triste que tiver, que Ele tira. Por que Ele não cura todo mundo? Porque é da vontade dEle. Cada cura, cada coisa que o Senhor faz é para a honra e glória dEle. Eu e você não podemos escolher a quem. Quem decide é o Senhor. Quem sabe o tempo determinado de cada um aqui na terra é o Senhor. Mas era muito mais fácil eles acreditar que Pedro morreu do que o anjo ter soltado Pedro. Olha aí. E nós, hoje em dia, somos assim também. Às vezes nós temos o nosso pensamento limitado. Se eu falar para você assim, olha, eu estava aqui no meu quarto e de repente eu fui transladada e apareci lá no Japão, preguei para 12 pessoas e voltei para o meu quarto de novo. Vocês iam, que conversa é essa? Mas há relatos. Há relatos, não foi comigo. Mas há relatos. E eu vou duvidar de Deus, sendo que na própria Bíblia fala que de um apóstolo que estava num canto, foi transladado para outro, foi lá, pregou. Eu vou desacreditar de Deus? Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Então, eu tenho que ter fé o suficiente para acreditar nas coisas de Deus. Eu tenho que crer que Deus pode fazer tudo. Então, amados, veja aí. Ele estava preparado, eles acreditavam que Pedro tinha morrido, que era um anjo de Pedro. Olha aí a crença, que um anjo veio avisar, mas não acreditou que Deus poderia ter feito isso. Gisele, tu disse que teve um dos discípulos, né, que se trasladou, foi Filipe. Onde é que a gente lê isso? Nós já estudamos sobre isso, isso foi lá em Atos, capítulo 8. Atos 8. Então ele estava num canto, de repente ele foi de Azoto para outro lugar e pregou e voltou, e Deus faz desse jeito. E a gente, por fé, crê. O nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje. Versículo 17.
E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Versículo 18. E, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Versículo 19. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Então, gente, Pedro foi para outro lugar, provavelmente numa tentativa para tirar Herodes e as autoridades judaicas do seu encalço, né? Ele teve que sair, por isso que precisamos ter o discernimento aonde é pra gente ficar, quando é o tempo de ficar, quando é o tempo de sair, quando é o tempo de falar, quando é o tempo de calar, tudo isso nós precisamos discernir. Pedro, aquele discerniu que era o tempo dele de ir para outro lugar. Deus o libertara miraculosamente, mas isso não significava que o apóstolo podia ostentar sua liberdade ou agir imprudentemente. Pois se Deus me levantou, pois se Deus me libertou, Deus me salvou, Deus me tirou da prisão, pois agora eu vou me amostrar ali no meio. Ei, queridos, não é sobre nós. É sobre o que o Senhor nos entregou. É sobre a direção que Deus dá. Pedro não foi se amostrar em lugar nenhum, não. Tá aí, fui solto da prisão, tô aqui, venha me prender de novo, quem tá comigo é Deus. Ele não foi afrontar ninguém, não. Ele não foi fazer isso, não. Às vezes eu vejo cada coisa que eu prefiro nem comentar. Porque eu sou homem de Deus, não vou lhe pagar e tá achando ruim, vai falar com Deus. Queridos, será que o Senhor ensinou isso mesmo? Será? Aqui Pedro viu ali o anjo, saiu junto com o anjo. Ele entendeu. Agora é o momento. Eu preguei, já fui lá no meio da praça, já preguei o evangelho, já fiz aqui o que Jesus mandou eu fazer. Agora é o momento de eu me recolher. Quando for o momento certo, se eu tiver que aparecer, vai. Ouvindo o direcionamento de Deus, não fazendo a própria vontade, não querendo se aparecer, mas honrando e glorificando ao Senhor. Ele sabia que foi o Senhor que enviou o anjo, foi o Senhor que libertou ele, então ele não podia ser imprudente com isso, ele tinha que ter o discernimento. Pedro instruiu aqueles ali presentes que contasse a Tiago, o irmão de Jesus, mencionado aqui pela primeira vez em Atos. Quando ele diz, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. É o Tiago, irmão de Jesus. Tiago, que aparentemente não era um seguidor de Jesus até a ressurreição, emergiu como um líder na igreja de Jerusalém. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 19, eu vou abrir aqui para ler para vocês. Gálatas 1:19. Vamos lá. Espera aí, viu, meu povo, que eu tô só abrindo aqui. Eu gosto da Bíblia de papel. Não gosto de estar olhando no celular. Porque eu não sei vocês, mas eu gosto de anotar. É importante, quando a gente anota, a gente vai gravando referências. Gálatas 1:19 diz assim, ó: e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor.
Aqui qual é o contexto, né? Vou ler antes. Aqui, versículo 17. Nem tornei a Jerusalém ter com os que antes de mim já era apóstolo, mas parti para a Arábia, voltei outra vez a Damasco. Mas, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Não via nenhum outro dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, aqui a gente vê, né, uma correlação, né? É por isso que eu falo que a Bíblia ela é toda interligada, certo? Versículo 18. E sendo já outro dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Quando Herodes o procurou, não achou. Feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado, versículo 20, com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, ou seja, conversar, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez uma prática. Versículo 22. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Então, em um dia designado, Herodes ele tomou providências, né, para receber o louvor de seus súditos, mas Deus tinha outro plano. Ele fez um plano, mas Deus tinha outro plano. Vamos ver aqui, ó. Vamos ler de novo. Quem é que estava irritado? Né? E quando Herodes procurou, versículo 19, vou reler. Não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado. Quem era que estava irritado? Herodes. Com os de Tiro, de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país abastecia o país do rei. Num dia designado, vestindo Herodes, então olha só, ele marcou um dia, ele vestiu ali as suas vestes reais, estava sentado ali no tribunal, ele fez uma prática, ele estava ali sentado para receber ali louvor dos seus súditos, né? Estava ali para ser admirado. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Aí vamos ver aqui, ó, versículo 23. E no mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comido de bichos expirou. Ele não deu glória a Deus. Ele estava se glorificando. Ele vestiu as suas vestes reais. Ele queria ser glorificado. Entenda. Honra e glória. Honra não. Honra nós temos que honrar as pessoas que convivem conosco, as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Nós honramos pessoas, honramos vidas, honramos compromisso. Mas glória é a Deus. Nós glorificamos a Deus. Nem podemos nos glorificar, nem glorificar a homens. Glória somente a Deus. E ele vestiu ali então sua melhor roupa. Ele era autoridade ali naquele momento. Ele era autoridade ali, ele era o que mandava e desmandava, o que fazia e acontecia. Era o cara que tinha as melhores roupas, a mesa farta com as melhores comidas. Pessoas ali ao seu bel prazer, para fazer o que ele mandasse e desmandasse. Mas entenda, o homem governa, o homem faz até onde Deus deixa. Ah, mas o que está acontecendo no mundo hoje, lá, e lá. Nada passa por Deus. Deus não dorme.
Ele está atento a cada situação. E ele age em cada uma delas, conforme o seu querer, conforme a sua vontade, conforme o seu plano. Não caiam na besteira de querer se glorificar. Quem fez isso foi Satanás e caiu. Ele queria ser mais que Deus. Ele queria estar num trono acima de Deus para ser glorificado, para que os anjos cantassem para ele. Ele queria a glória para ele. E caiu. Era um anjo querubim. E caiu. Por quê? Porque quis a glória de Deus para ele. Glória não é para dar a homens. Glória é somente para Deus. Então veja o que foi que aconteceu. O cara não acordou e disse assim: hoje eu vou levantar para ser comido de bicho. Não. Ele levantou: eita, hoje eu vou mandar e desmandar, fazer e desfazer. Pegue lá minha roupa de rei, aquela melhor, aquele meu manto, meu cetro, minha coroa, meu sapato, me sirva aí a melhor comida, bora. Agora vamos, se sente tudinho aqui à minha volta, venha me louvar, venha me glorificar, venha porque eu sou o cara. E aí o anjo do Senhor foi lá e feriu ele, feriu de morte. E aqui é bem claro, versículo 23, não tem nem o que pensar. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e, comido de bichos, expirou. É forte. É forte. Herodes morreu porque reivindicou para si a honra e a glória que pertence somente a Deus. É a mesma coisa. Eu tô aqui nesse canal. Eu tô aqui, gente, com temor grande, porque é a palavra do Senhor que eu tô levando. Quando eu peço para compartilhar, não é que eu quero ter 10 mil seguidores, mas eu quero 10 mil pessoas ouvindo a palavra de Deus. O meu coração arde por levar o evangelho, por levar a palavra, por ajudar quem lê a Bíblia e não entende. É isso que arde no meu coração. Eu não estou preocupada com a quantidade para mim, para a glória para mim, não. Eu estou preocupada com a quantidade de gente que vê para que glorifique ao Senhor, para que entenda dessas coisas, para que não erre, para que não caia. Honra e glória somente a Deus. Dentre as várias especulações feitas acerca da causa imediata da morte de Herodes, né? Não fala assim, fala que ele foi comido de bicho, pronto, expirou, acabou-se. Versículo 24: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e eis que eu estou aqui hoje, trazendo, é a palavra de Deus, não é a minha. Tanto é que eu não faço nem questão de aparecer, de botar meu rosto. Embora muita gente já tenha me pedido, estou pensando aí no próximo estudo, no próximo livro, eu vou gravar, eu vou aparecer, vou dar, que as pessoas querem ver, mas eu não faço questão, amados. Eu não vou mentir para vocês, eu nem faço questão. Porque eu não quero aparecer. Eu quero que o Senhor apareça. Eu quero que a honra e a glória seja dada a Ele. E principalmente, esse versículo 24, que a palavra de Deus cresça e se multiplique. Esse é o maior desejo do meu coração. É por isso que eu peço para compartilhar, eu peço para que se inscrevam, eu peço para dar like, eu peço para mandar para outras pessoas. Por quê? É só porque quer ser seguidor, quer já monetizar o canal, eu não quero, amados, eu não quero nada disso, porque minha provisão é o Senhor e isso já me basta. Mas eu tenho desejo no coração de fazer como esse versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. E você pode fazer parte disso junto comigo. Compartilhe, convide outras pessoas. Marca um dia, marca um chá com uma amiga. E aí, vamos fazer um estudo da Bíblia? Eu vou botar aqui o vídeo. Vamos estudando, vamos marcando aqui a Bíblia.
Cara, é isso que eu quero. Que a palavra do Senhor se multiplique, que cresça. O quanto é da vontade dele. O dia que não for mais da vontade dele que eu tenha esse canal, pronto, o canal é derrubado. Ou eu fico sem voz, ou não sei. Mas eu tô indo, seguindo o direcionamento que o Senhor vem me dando. Eu faço isso aqui com verdade, eu faço isso aqui com temor, com amor. Com amor. Para que todos aqui possam ter acesso à palavra, possam se aprofundar um pouquinho. Ter contato com a palavra de Deus é a melhor coisa. Versículo 25. E Barnabé e Paulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então aqui João Marcos, né? Então, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, né, após sua missão assistencial, que eles foram ali para prestar uma assistência. Nós vemos aqui o papel vital de Barnabé na integração de Saulo à liderança da igreja primitiva. Lembra Saulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que futuramente vai ser chamado de Paulo, né? Saulo era aquele que perseguia, que matava, que teve um encontro com o Senhor. Então, tem ali alguém cuidando dele, cuidando dessa integração. E precisamos fazer isso também dentro da igreja. Acolher aqueles que chegam. Ajudar aquelas pessoas a se integrarem dentro do corpo. Sabe? Nós não vamos à igreja para reparar na roupa da irmã, se está de vestido, se está de saia, se está de calça, se está maquiado ou não, se está descabelado ou não, se está de salto alto ou se está de chinelo. Nós não estamos lá para isso. Quando nós saímos de casa para ir à igreja, o certo, no nosso coração, era para estar queimando, ardendo, dizendo, eu estou saindo de casa para encontrar Jesus. Estou indo na casa do meu amado. Pouco me importa quem vai estar do meu lado, quem vai estar atrás, se está de saia, se está de... Pouco me importa, eu vim para ver Jesus. Se a gente começar a ter esse olhar, eu acredito que melhora demais. Muitas pessoas precisam. Não estamos lá para fazer fofoca, para saber da vida da irmã, para sair comentando com outra e com outro, não. Pelo contrário. Estamos lá para ajudar em oração. Estamos lá para ajudar a se integrar. Estamos lá para prestar um serviço. Estamos lá para ouvir a palavra de Deus, aprender, guardar no coração e ajudar a multiplicar. Igreja não é um lugar que eu tenho que estar por estar para estar conversando coisas que não são para se conversar e ter atitudes que não são para ter. Porque isso o mundo já lá fora já faz. Já bate, já julga, já critica, já... O pessoal se degradando sozinho, se atacando sozinho. Jesus nos chamou, amados, para que nós possamos nos unir como igreja. Se unir. Orar uns pelos outros. Para que a palavra de Deus continue crescendo e se multiplicando até a volta de Jesus. Esse é o meu papel, é o seu, é o de todos vocês. Cada um do seu jeito. Nem todo mundo vai ter canal de YouTube, nem todo mundo vai ter Instagram, mas às vezes uma pessoa que você fala, nossa, eu lendo a Bíblia em casa, ou eu assistindo um estudo pelo YouTube, ou eu vendo uma pregação, ou lá na igreja, e você transborda essa palavra de Deus na vida de uma outra pessoa que não conhece, ainda não ouviu falar de Jesus. Gisele, ainda hoje existe quem não ouviu falar de Jesus? Existe. Que às vezes a pessoa escuta mais falar da religião do que de Jesus. Então vamos acordar, igreja. O Senhor está às portas. Não temos mais tempo para bobeiras, falatórios, comportamentos bobos. Precisamos crescer, multiplicar, levar a palavra do Senhor e avançar com o reino. E o Senhor ele vai direcionar o que quer de cada um de nós. O
Então é isso, que vocês possam refletir. Vamos orar, vamos entregar esse momento, né, a Deus. Mas antes eu vou voltar aqui e vou falar só mais uma coisa, só a conclusão aqui desse capítulo. Com a expansão, né, que eles estavam expandindo a palavra, vem o ódio. Herodes começou a perseguir aqui com mais afinco os cristãos em seu reino. Captura Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, um dos 3 mais próximos de Jesus, e o mata pela espada. Hoje, eu e você está lendo, vivemos numa sociedade livre por enquanto, viu? Por enquanto, nós ainda temos acesso à Bíblia. Mas nós temos pressa, nós precisamos ler, guardar essa palavra no nosso coração, porque futuramente pode não haver mais. A perseguição é muita. Não foi só no tempo de Herodes, não. Ainda hoje, os cristãos que levam a palavra do Senhor, que falam verdadeiramente a sua palavra, são perseguidos em escolas, em faculdades, no emprego, na sociedade, por onde quer que vá. Isso não existe, não. Existe, não? Pois vá. Nós precisamos ter cautela, mas precisamos estar preparados. Preparados. Não somos perseguidos igual era aqui no Brasil, porque tem lugares do mundo que há perseguição, pessoas são mortas porque estão com a Bíblia, porque são cristãs. Determinadas religiões não permitem, determinados países têm um canal chamado Portas Abertas. Depois, se vocês quiserem procurar, lá eles têm um ranking mundial dos países mais perigosos para quem é cristão. Tem países que, Deus o livre, você pega com a Bíblia, você é morto na hora, é executado. Quem foi que disse que não existe perseguição no dia de hoje? Desse mesmo tipo que a gente está lendo aqui na Bíblia? Existe, viu? Procure, chama Portas Abertas. Lá tem um ranking mundial e você vai lá olhar os países que mais perseguem e mata cristão no mundo. Tem uma lista, viu? Você pode olhar lá. Muitas vezes nos escondemos, deixamos de levar o evangelho para os cativos, para os doentes, para o perdido. Por quê? Às vezes com medo de ser julgado. Hoje a Bíblia, aos poucos, ela já está começando a ser proibida. Já tem gente querendo reescrever, já tem versículo sendo retirado dela, já tem palavra sendo tirada, já vai mudando o contexto. Então, amados, você que tem sua Bíblia, guarde o tempo de Deus, guarde o tempo para estudar a palavra do Senhor, guarde essa palavra no seu coração. Pedro também é preso, será levado à morte, assim como Tiago, porém um anjo intervém através da oração da igreja por sua vida, livrando-o da prisão e o levando para casa. Foi algo tão impressionante que Pedro ali achou que era uma visão, né? Ele nem achava que estava vivendo aquilo. E o evangelho continua a ser pregado. Embora Herodes, cheio de ódio, continue, a perseguição continua sendo pregada até hoje. É o que eu estou fazendo aqui. É o que você faz quando você lê a palavra para outra pessoa, quando você explica a palavra para outra pessoa. Então, por falar em Herodes, não há como tocar nos filhos de Deus e permanecer ileso. Enquanto discursa para os judeus, um anjo fere ele e ele morre ali mesmo, sendo comido por vermes. Então, gente, isso mostra o quê? O cuidado de Deus com os seus. Sabe? Deus vê. Deus me vê aqui gravando esse estudo. Deus vê você aí sentado, estudando, lendo sua Bíblia. Deus vê a hora que você está em oração. Deus vê quando você pega a sua Bíblia, mesmo não estando aqui no estudo comigo, você pega, vai lá e tenta ler. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, me dá o discernimento dessa palavra. Deus sabe quem se relaciona com Ele. Deus conhece, Deus sabe, Deus vê, Deus ouve. E livra. Guarda. É nas mãos dele que está todos os nossos dias de vida. Ele nos viu quando nem nossa mãe tinha nos visto ainda. Ele viu formando cada osso nosso dentro da barriga da nossa mãe, dentro do ventre. Ele definiu a cor do meu cabelo, do seu cabelo, da sua pele, o seu jeitinho, os seus traços. Ele que fez.
Então vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu direcionamento na nossa vida, Senhor. Sabemos que muitas vezes somos falhos, sabemos, ó Deus, que muitas vezes, Senhor, negligenciamos, ó Deus, a Tua palavra, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, não nos deixe fracassar. Que o Senhor derrame sobre nós sede e fome da Tua palavra, que nós venhamos ser homens e mulheres de Deus, Senhor, posicionados, levando o Teu evangelho, Senhor, que sejamos aquele, ó Deus, que vamos continuar levando a Tua palavra, Senhor, até o dia da Tua volta, Jesus. Assim como João Batista veio e preparou o caminho, Senhor, que sejamos nós como João Batista, que venhamos preparar a Tua volta, levando o Teu evangelho, ó Deus. Senhor, sê conosco, dai-nos o discernimento, ó Pai, dai-nos o discernimento de como falar, do momento de falar, do momento de calar, dai-nos o discernimento da Tua palavra, dai-nos o discernimento, Senhor, do que Tu queres que nós te façamos, direciona-nos, Senhor. Que a Sua palavra venha a nós com clareza. Que cada vez, Senhor, que cada um de nós aqui, Pai, que estamos reunidos, estudando a Tua palavra, pegar ali, Senhor, a Tua palavra, para ler, para estudar, para meditar, Senhor, que o Senhor venha trazer clareza, que o Senhor venha trazer o discernimento e que o Senhor venha direcionar cada um de nós aqui, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fica aqui então, meu muito obrigado por assistirem até aqui. Inscrevam-se, deixe o joinha, ative o sininho, compartilhe. Vamos fazer a palavra do Senhor se multiplicar. Vamos ser aquele que vamos levar a palavra já está aqui. Vamos compartilhar com mais pessoas, para que elas venham tomar esse gosto, para que venham entender, para que o Senhor venha trazer o discernimento sobre a vida delas e elas venham querer se aprofundar mais e mais, e que chegue ao ponto delas nem precisar assistir mais meu vídeo. Que ela já pega a Bíblia que o Senhor já deu discernimento e não precisa nem ler mais para aprender, porque o direcionamento já vai vir diretamente do Senhor. Esse é o meu desejo. Então, vou ficando por aqui. Lembrando a você que todas as terças, às 20 horas, temos vídeo novo no canal. E fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.